Existe uma carta de Paulo que quase ninguém cita. Não está entre os versículos favoritos nas redes sociais. Não é usada para conforto, muito menos para encher igrejas. Mas essa carta traz um dos alertas mais urgentes para os nossos dias. Enquanto muitos procuram palavras que acalmem a alma, Paulo nos entrega palavras que despertam. Enquanto a religião moderna oferece entretenimento e promessas de sucesso, o apóstolo fala de trevas, sono espiritual e o dia do Senhor que virá como ladrão. Ele não quer que você se sinta bem, ele quer que você esteja acordado. A verdade é dura, o mundo está dormindo, a igreja está distraída, e muitos que se dizem cristãos serão surpreendidos quando for tarde demais. O juízo não virá com aviso, ele virá quando todos estiverem dizendo paz e segurança. Neste vídeo, você vai entender por que 1 Tessalonicenses 5:2-6 é a carta mais urgente que Paulo escreveu. Não para o passado, mas para agora. Você vai descobrir como o sono espiritual invade até os altares, e o que significa estar sóbrio, desperto e vigilante no tempo do fim. Se você quer parar de dormir com o mundo e começar a vigiar com os que pertencem à luz, fique comigo até o fim. O Espírito Santo ainda fala por meio dessa carta, mas só ouve quem está acordado. Há um tipo de aviso que não aparece na televisão, não é notificado pelo governo, não vira manchete no jornal, não ganha espaço nos trending topics do Twitter. É o aviso silencioso, aquele que só os despertos percebem, aquele que só os que andam na luz conseguem sentir. Paulo diz: o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Não é que Deus queira enganar ninguém, é que muitos já estão vivendo enganados. A metáfora do ladrão revela um princípio espiritual profundo. O problema não é o horário em que o ladrão chega, mas o estado de quem está dentro da casa. Quem está acordado, com a lâmpada acesa, tranca as portas. Quem está dormindo, deixa tudo aberto e só percebe quando já é tarde. O dia do Senhor que Paulo menciona não é um feriado religioso, é o dia da manifestação de juízo, separação e revelação. É o dia em que se verá quem andava na luz e quem apenas frequentava cultos. É o dia em que máscaras caem e intenções são julgadas. Mas preste atenção, Paulo escreve isso para cristãos. Ele não está escrevendo para ateus, pagãos ou gentios. Ele está alertando uma igreja que já tinha ouvido sobre o retorno de Cristo, mas que, como nós hoje, corria o risco de se acostumar com a espera. Você percebe? O perigo não está apenas em negar o dia do Senhor. O perigo maior está em esquecer-se dele. A igreja moderna canta sobre a volta de Jesus, mas vive como se ele nunca fosse voltar. Falamos do céu, mas amamos o conforto da terra. Declaramos que ele é o Senhor, mas não o obedecemos nem quando ele sussurra ao nosso coração. É por isso que essa carta é tão urgente, porque ela não foi escrita para escandalizar o mundo, mas para despertar os salvos. E hoje, muitos salvos estão dormindo no vício da distração, dormindo no conforto da rotina, dormindo nos braços de uma religião morna, dormindo em camas de teologia que relativiza o pecado. Enquanto isso, o céu está se movendo, o relógio de Deus não atrasa, a eternidade não espera pelas agendas dos homens. O dia do Senhor virá, e não haverá contagem regressiva, não haverá som de trombeta no noticiário, não haverá alerta do WhatsApp. Ele virá como um ladrão, e os que não estiverem preparados serão pegos de surpresa. A pergunta que Paulo deixa ecoando não é quando, é como estamos vivendo enquanto esperamos. A carta que ninguém quer ler é justamente a que mais precisamos, porque ela nos confronta, ela nos lembra que o Evangelho não é entretenimento, que a graça não é desculpa para a negligência, e que estar na igreja não significa estar na luz. Paulo clama: estejamos vigilantes e sóbrios. Em outras palavras, parem de brincar de religião. Acordem, o tempo é agora. Paulo escreve como um atalaia em chamas, e sua advertência é clara: antes da destruição, virá a falsa paz. Antes do juízo, virá o anestésico do sistema.
Antes da volta de Cristo, virá a propaganda do conforto, paz e segurança, dizem eles. Mas Paulo enxerga além. Essa paz não vem de Deus. Essa segurança não é eterna. São palavras doces demais, faladas por lábios que não conhecem o fogo do altar. Essa é a linguagem do mundo quando quer calar a consciência. É o discurso das nações quando querem manter a ilusão. É o canto de ninar da Babilônia moderna, embriagando os que ainda não despertaram. Paz sem arrependimento, segurança sem santidade, promessas sem cruz, esperança sem novo nascimento. Paulo denuncia um tipo de tranquilidade que não vem do céu, mas do sono espiritual, e esse sono é confortável. Nele, você não sente dor. Nele, você continua sorrindo nas redes sociais. Nele, os cultos são bonitos, os louvores são animados e as pregações são motivacionais. Mas nessa paz que o mundo oferece, você morre acordado e só percebe quando é tarde demais. A verdadeira paz não é ausência de tribulação, é presença de Deus em meio ao caos. A verdadeira segurança não está em economias, em governos ou planos humanos, mas na fidelidade do Deus que vela pela sua palavra. Perceba a gravidade do alerta. A destruição vem logo após o falso alívio. O juízo é camuflado pela calmaria. O desastre se aproxima enquanto todos estão distraídos. O mesmo padrão se repete ao longo das Escrituras. Nos dias de Noé, comiam e bebiam. Nos dias de Ló, compravam e vendiam. Tudo parecia normal, até que veio o dilúvio, até que caiu fogo do céu. Nos dias de Paulo, o império oferecia paz romana, mas perseguia cristãos, silenciava profetas e matava os apóstolos. Hoje, os tempos mudaram, mas o espírito continua o mesmo. Paz, dizem eles, segurança, prometem eles, mas os sinais estão gritando no céu. Terremotos, guerras, confusão espiritual, relativismo moral, rebelião contra a verdade. E mesmo assim, muitos continuam dormindo, com Bíblias fechadas e corações adormecidos, com olhos voltados para o entretenimento e ouvidos fechados para a profecia. Paulo não está falando com incrédulos, ele está sacudindo a igreja. Ele está dizendo: não se deixem embalar pelas mentiras do mundo, não troquem a vigilância pelo conforto, não durmam ao som de paz e segurança. Quando o céu está preparando o dia do Senhor, você percebe, o problema não é o caos do mundo. O problema é a calmaria falsa dentro da igreja. O problema é o púlpito que silencia o pecado. É a liderança que troca a profecia por performance. Mas Paulo ainda fala, a palavra ainda ecoa, e os que têm ouvidos para ouvir, ainda podem acordar. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos, e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5:6. Paulo escreve como um homem que vê além do véu. Ele enxerga o que muitos não querem ver. Um povo que, embora esteja de pé, está dormindo. Mas esse sono não é físico, é espiritual. É o sono do esquecimento, da indiferença, da fé que perdeu o fogo, mas ainda conserva o nome de cristã. E o mais perigoso, esse sono virou um novo ídolo, uma zona de conforto com aparência de espiritualidade, uma apatia disfarçada de esperar o tempo de Deus, uma cegueira mascarada de maturidade. Hoje, a geração que mais consome conteúdo religioso é também a que menos ora de verdade. A que mais posta versículos é também a que menos jejua. A que mais canta sobre o céu é também a que mais tem medo de perder o mundo. É sobre isso que Paulo grita: não durmamos como os demais. Mas o que isso significa? Significa não viver como quem está anestesiado, não se render ao ciclo interminável da distração digital, não tratar a santidade como um acessório opcional, não negociar a verdade para manter amizades, cargos ou popularidade. Dormir espiritualmente é parar de vigiar, é parar de esperar Jesus como se ele pudesse voltar hoje, é não perceber mais a urgência da palavra, é olhar para o céu, mas com os pés afundados na terra. E há uma diferença entre descanso e sono espiritual. O descanso vem de Deus. É santo, restaurador
e nos aproxima dele. O sono espiritual vem do mundo, é anestesiante, adormece a consciência e nos separa do espírito. Você já percebeu como a cultura atual nos convida a dormir? Relaxa. Não seja tão radical. Todo mundo faz. Você também merece ser feliz. Deus entende, mas Deus também exige. Exige vigília, exige sobriedade, exige prontidão. A igreja dos últimos dias será a igreja da lâmpada acesa. Como as virgens prudentes da parábola, ela pode estar cansada, mas nunca dorme sem azeite. Paulo, com sua alma ardendo de zelo, suplica: vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiar é estar atento às armadilhas sutis, é discernir os tempos, é orar sem cessar, é carregar a cruz mesmo quando o mundo oferece atalhos. Ser sóbrio é manter a mente limpa, é não ser levado por ventos de doutrina, é dizer não ao pecado, mesmo quando ele vem vestido de amor moderno, é manter o coração no altar, mesmo quando todos estão distraídos com o palco. O sono espiritual é o oposto da vigilância, e quem dorme demais perde a visita do noivo. Por isso, não é exagero dizer, esse capítulo é uma convocação. Paulo não está nos informando, ele está nos despertando. Aqueles que dormem em meio ao barulho do mundo jamais ouvirão o som da trombeta, mas os que estão acordados, com os olhos na eternidade e os pés firmes na rocha, esses sim, esses verão o Senhor. Paulo não apenas alerta, ele lembra quem somos. Em meio a uma geração que se esqueceu da identidade, ele sopra a verdade. Vocês são filhos da luz, não são da noite, não são das trevas. Essa declaração carrega um peso eterno. É como se Paulo dissesse: vocês foram chamados para brilhar. Vocês nasceram para pertencer ao dia. Vocês não combinam com o mundo. Ser filho da luz não é uma metáfora bonita. É uma posição espiritual que exige um estilo de vida incompatível com as trevas. Significa que sua consciência foi despertada. Significa que sua alma já viu a glória. Significa que, por mais que o mundo te atraia, você já não consegue mais viver como antes. Mas o que são as trevas, no contexto de Paulo? As trevas não são apenas pecados escandalosos, são também as zonas cinzentas que mantêm os salvos mornos. São os acordos silenciosos com o erro. É o conformismo com a impureza. É a neutralidade diante do mal. Ser filho da luz é escolher a clareza, mesmo que isso doa. É andar em verdade, mesmo que isso custe seguidores. É não permitir que a cultura dite seu padrão de justiça. É ter um coração que treme diante da palavra e não das opiniões alheias. Paulo está dizendo: vocês não são da noite. Não ajam como os que vivem na escuridão. Não aceitem convites das trevas disfarçados de amor moderno. Não andem como se estivessem perdidos. Vocês têm direção. E aqui está o segredo. A luz não precisa gritar. Ela não entra em debate com a escuridão. Ela apenas expõe. Ela apenas revela o que estava escondido. É por isso que os filhos da luz são tão odiados. Porque sua vida denuncia os que ainda amam as trevas. Porque sua sobriedade incomoda os que vivem entorpecidos. Porque sua pureza silencia os discursos relativistas. Paulo nos chama de filhos do dia. Mas há muitos hoje que nasceram para o dia, mas estão namorando a noite, brincando com sombras, justificando pecados, negociando princípios. A luz nos separa, a luz nos incomoda no início, mas depois nos cura. A luz revela a sujeira, mas também mostra o caminho. Paulo não está apenas nos advertindo, ele está nos lembrando do nosso DNA espiritual. Não fomos salvos para viver como os demais, fomos comprados para andar como ele andou. Fomos selados com o Espírito para refletir a glória do Cordeiro, e essa glória é incompatível com a escuridão da carne, com o ego exaltado, com os aplausos da multidão. Ser filho da luz significa ser amigo do Espírito, mesmo que isso te faça inimigo do sistema. Portanto, se hoje você se sente deslocado no mundo, se sente que não consegue mais rir das mesmas piadas, vestir os mesmos desejos,
compactuar com os mesmos discursos. Talvez não seja crise, talvez seja despertamento. Você não foi feito para andar nas trevas. Você é filho da luz, e a sua presença, quando cheia da palavra, ilumina ambientes onde o nome de Jesus foi apagado. O erro mais comum, ao ler esse texto, é imaginar que Paulo está falando com o mundo. Mas ele não está. Esse chamado não é para os perdidos, é para os convertidos, é para aqueles que confessam a fé, mas deixaram a lâmpada apagar. Paulo está escrevendo a uma igreja viva, uma igreja que canta, uma igreja que prega, mas que corre o risco de adormecer espiritualmente, mesmo dentro do templo. O sono do qual Paulo fala é sutil, não é rebeldia aberta, é conformismo disfarçado, é religiosidade sem vida, é presença física nos cultos e ausência total na intimidade com Deus. É o tipo de crente que sabe o versículo, mas esqueceu a voz, conhece a doutrina, mas perdeu a paixão, faz orações automáticas, sem lágrimas, sem fome, sem temor. Paulo não está dizendo, o mundo está dormindo. Isso já é esperado. O que choca é que ele olha para os de dentro e diz, vocês estão começando a dormir, como os demais. É assustador, porque mostra que a fronteira entre a luz e as trevas pode ser apagado por crentes que escolheram se acostumar. Acostumar com o pecado, com a mornidão, com a falta de frutos, com a superficialidade. Quantos hoje frequentam a igreja, mas não choram mais? Quantos leem a Bíblia, mas não se arrependem mais? Quantos vivem para si, mas juram que estão vivendo para Deus? Esse alerta não é para ateus, é para os adoradores distraídos, os que acham que porque estão no meio do povo de Deus, estão automaticamente salvos. Mas Paulo diz, vigiem. Quem vigia, não se distrai com o aplauso. Quem vigia, não dorme em meio às bênçãos. Quem vigia, percebe quando o espírito se cala. Há algo mais perigoso do que cair. Sim, é dormir, porque o caído ainda sente dor, mas o adormecido perde a sensibilidade. É por isso que Paulo grita com urgência, sejam sóbrios, vigiem. Sóbrio é aquele que mantém os olhos limpos, a alma desperta, o espírito afiado. Sóbrio é o que examina a si mesmo, e não se engana com os elogios da multidão. Quem anda com Cristo precisa estar desperto, não apenas acordado fisicamente, mas vivo no espírito. Você pode até ser admirado pela igreja, seguido nas redes sociais, respeitado pelos líderes, mas se estiver dormindo na fé, a trombeta te encontrará fora da vigília. E o juízo do qual Paulo fala não é alegórico, é literal. Ele virá, e quando vier, muitos que estavam no meio serão deixados para trás. Este é o ponto. A carta que ninguém quer ler é justamente a que foi escrita para os que acham que já estão prontos, não para os que estão no mundo, mas para os que estão na igreja, com o coração longe do altar. É hora de acordar, não emocionalmente, não por impulso, mas espiritualmente, de se levantar em oração, de reacender a palavra, de restaurar o temor, porque quem dorme como os demais, termina como os demais, mas quem vigia com os olhos fixos em Cristo, será contado entre os que reinarão com ele. Depois de alertar sobre o sono, Paulo nos apresenta a resposta, não um simples conselho emocional, mas uma estratégia espiritual. Ele não apenas diz, acordem. Ele diz, vistam-se, porque quem está acordado no espírito precisa se proteger. A vigilância sem armadura é vulnerável. O despertar sem cobertura é perigoso. E quem acorda de verdade se torna alvo, alvo do engano, da distração, da tentação, da apostasia. Por isso Paulo usa palavras de guerra. Ele fala de couraça, de capacete, de sobriedade. Essa não é uma linguagem simbólica decorativa. É urgente. Ele está dizendo que quem pertence ao dia precisa estar vestido como um soldado que espera ataque a qualquer hora. E os ataques vêm, mas não com metralhadoras. Vêm com doutrinas suaves, com teologias que anulam o temor, com mensagens que colocam o homem no centro e Deus como garçom da autoestima. Paulo diz, vista a couraça da fé e do amor.
Fé que não depende de sinais para continuar crendo. Fé que confia mesmo no silêncio. Fé que não negocia o nome de Jesus por aceitação social. E amor, não o amor do mundo, que tudo permite, mas o amor que tudo santifica. O amor que confronta, que corrige, que renuncia. O amor que resiste ao pecado, não por ódio ao pecador, mas por zelo pela presença de Deus. Depois ele diz: tomem o capacete da esperança da salvação. O capacete protege a mente. E o que mais o inimigo ataca hoje é a mente. Quantos estão sendo bombardeados por dúvidas, por medos, por pensamentos de desânimo espiritual? A esperança da salvação não é apenas expectativa pelo céu, é uma certeza viva que protege a alma do colapso. É a lembrança de que, mesmo em meio à guerra, a vitória já foi decretada na cruz. Sem essa esperança, muitos soldados desistem da batalha, tiram a armadura, se rendem ao sono, voltam para as trevas. Mas Paulo nos lembra: vocês são do dia, vocês não podem andar despidos, vocês precisam estar preparados. Repare, ele não diz: vistam-se porque vocês já pertencem ao reino da luz. Ou seja, a armadura não é uma tentativa de salvação, ela é uma evidência de quem já foi salvo. E aqui está a chave espiritual: o crente que não se veste espiritualmente todos os dias acaba sendo despido pela cultura do mundo. Apostasia não começa com blasfêmia aberta, começa com descuido, com ausência de vigilância, com fé que se apaga, com amor que esfria, com esperança que se perde. Por isso Paulo é tão direto. Ele sabe que o maior inimigo da igreja nos últimos dias não será o mundo lá fora, será o sono aqui dentro. A armadura da luz é a resistência silenciosa dos fiéis, é o escudo invisível dos santos, é a marca dos que, mesmo cansados, não abaixam a guarda. Enquanto uns se entregam à escuridão, outros se levantam com couraça, capacete e sobriedade. Estes são os filhos do dia, estes são os que Paulo está convocando, estes são os que estarão prontos quando o Senhor voltar. Paulo não diz que poderá vir, ele afirma que virá. O dia do Senhor não é uma possibilidade teológica, é uma certeza escatológica. E o detalhe que muda tudo está escondido nas entrelinhas. Para alguns, ele virá como ladrão, mas para outros, como promessa aguardada. O ladrão só surpreende quem está dormindo, quem deixou portas abertas, quem não vigiava mais. E essa é a distinção mais solene que Paulo faz nessa carta. A mesma vinda de Cristo terá efeitos diferentes, dependendo do estado do coração. Para os filhos das trevas, será susto, será juízo, será queda repentina, como dores de parto. Mas para os filhos da luz, será o cumprimento de uma esperança que nunca apagou. Será o dia da reunião com o noivo. Será a hora da glória. Não haverá medo, mas alívio. Por isso Paulo escreve com tanta paixão, porque ele sabe que há crentes em risco de serem surpreendidos como os demais. E ele não está falando com o mundo, está falando com uma igreja que canta, mas não ora, que celebra, mas não ora, que celebra, mas não ora, que celebra, mas não se prepara, que ama a bênção, mas não anseia pela volta. Quantos hoje vivem como se o dia do Senhor não fosse chegar? Como se a eternidade tivesse sido adiada, como se a cruz tivesse garantido apenas conforto e não compromisso. Mas Paulo não permite essa ilusão. Ele destrói essa falsa paz e revela: a vinda de Cristo será um divisor de águas eterno. E aqui está a questão mais séria. Você está vivendo como alguém que seria surpreendido pela vinda do Senhor, ou como alguém que a espera com os olhos abertos? A diferença entre os dois não está na frequência aos cultos. Está na postura do coração. O despertado vive cada dia com urgência espiritual. O adormecido vive cada dia como se houvesse sempre mais tempo. O despertado busca santidade como se Jesus viesse hoje. O adormecido brinca com o pecado como se Jesus nunca fosse voltar. Paulo termina esse trecho com um chamado à sobriedade. Ele não quer crentes agitados, quer crentes sóbrios, firmes,
atentos, despertos. Não se trata de pânico religioso, mas de temor santo, o tipo de temor que mantém a lâmpada acesa, mesmo quando o noivo demora, o tipo de temor que resiste ao sono, mesmo quando os outros cedem. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A promessa escondida, o consolo dos vigilantes. Vocês não estão em trevas. Esse dia não vai surpreender vocês. Mas para que essa promessa se cumpra, é preciso permanecer na luz, permanecer sóbrio, permanecer armado, porque o dia do Senhor virá, e não haverá desculpas, não haverá tempo extra, não haverá segunda chance. Por isso Paulo grita, para que nenhum dos seus leitores seja pego de surpresa, para que os que hoje dormem, se levantem, e os que estão de pé, permaneçam firmes. Esta é a carta que ninguém quer ler, porque ela não acaricia, ela desperta, ela confronta, ela separa os que estão apenas no templo dos que são verdadeiramente do reino. E agora que você a leu, a única pergunta que resta é: você está pronto? Se essa palavra falou com você, se despertou algo dentro do seu espírito, não saia deste vídeo sem agir. Inscreva-se agora no canal Cartas de Paulo. Aqui nós mergulhamos profundamente nas verdades esquecidas da Bíblia, com fé, temor e urgência. Deixe nos comentários: eu escolho vigiar com os olhos da fé. Essa será a sua declaração espiritual diante do céu, e um testemunho para outros que também estão despertando. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam acordar espiritualmente antes que o dia do Senhor chegue como ladrão. E não pare por aqui. Veja também os outros vídeos do canal, principalmente a última carta de Paulo foi escrita para nós, 2 Timóteo 4:6. Essa mensagem se conecta com o que você acabou de ouvir.